Oi, gente, tranquilos? Aqui para a gente gravar a nossa terceira parte da matéria da região Centro-Oeste, nosso vídeo número 3 dessa região. E com esse vídeo nós concluímos todo o conteúdo de geografia do 7º ano. Então, ao longo do ano, desde que nós começamos a ter aulas de maneira remota, nós conseguimos gravar todos os vídeos. Depois eu gravei os vídeos das aulas que nós já tínhamos tido ainda na escola. Então aqui no canal consegui colocar todos os vídeos de geografia do 7º ano. Então valeu, obrigado por vocês terem acompanhado tudo ao longo desse tempo. Aos trancos e barrancos nós conseguimos, Nós conseguimos fazer nossos estudos necessários e estamos aqui para concluir então. Então, mais uma vez, agradeço vocês por terem acompanhado todos os vídeos, terem tido paciência na época que o equipamento não funcionava, não dava certo, que as gravações não ficavam boas, até eu conseguir arrumar para as gravações ficarem melhores. Então, valeu, tá? Vamos concluir aqui então para a gente terminar o conteúdo de geografia do 7º ano. Então vamos lá, pegando aqui sobre a região Centro-Oeste, na parte 1 nós estudamos sobre as paisagens naturais, a gente falou aquela parte toda de clima, relevo, hidrografia e vegetação daquela região. Depois, na parte 2, nós falamos sobre população e economia do Centro-Oeste. Tudo isso está pronto já, esses 2 vídeos estão aqui no canal. E agora a gente vai fazer, como eu disse, a parte 3, onde falaremos sobre a cultura e questões socioambientais no Centro-Oeste do Brasil. Bom, sobre a cultura da região, existem várias festas. A região Centro-Oeste, a população de lá, gosta muito de festas, então ao longo do ano todo, vários tipos de festejos existem por lá. Dentre elas, nós podemos falar da Cavalhada. A Cavalhada, que é uma celebração portuguesa tradicional, que teve origem nos torneios medievais e é muito comum em vários locais do Brasil e também no Centro-Oeste, principalmente em Goiás, que é uma festa muito tradicional que acontece no mês de maio. Então a gente cita aí a Cavalhada como parte da cultura da região Centro-Oeste. Também falando de festa, nós podemos falar da Folia de Reis, que também é um festejo de origem portuguesa, ligado às comemorações do culto católico do Natal e que ganhou força no século XIX aqui no Brasil. Então, em vários estados do Brasil, existem a Folia de Reis, no Centro-Oeste também. E uma outra festa muito comum na região é a Festa do Divino, que é celebrada em diversos municípios do Mato Grosso, que é uma festa representada por uma pomba, que é o símbolo da paz, e que figura em grandes bandeiras, bandeiras brancas, com cetim branco e vermelho. Então, uma festa muito tradicional lá do Centro-Oeste também. Então, essas 3 aqui eu escolhi para a gente, para simbolizar a cultura dessa região que nós estamos estudando. Além da questão das festas, é claro, no Centro-Oeste a música é algo muito comum. Então, uma região onde a música é muito forte, principalmente a música sertaneja. Então, no Centro-Oeste do Brasil, a música sertaneja ela tem uma força muito grande, até por questão que nós comentamos, que é uma das regiões do Brasil onde a agropecuária é muito forte. Então, se a região tem essa característica voltada para a agropecuária na economia, é até normal que a música sertaneja também seja muito presente naquela região. Dos estados do Centro-Oeste, a gente cita, claro, o estado de Goiás, que é um estado onde várias duplas sertanejas muito conhecidas em todo o Brasil surgiram. Então, várias delas vieram lá de Goiás e acabaram sendo conhecidas em todo o Brasil. Sempre onde estiver, em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho.
continuar ali. Mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Essa música sertaneja de Goiás, na verdade, ela se iniciou lá no início dos anos 90, mais precisamente 1991, com uma dupla sertaneja chamada Zezé de Camargo e Luciano, exatamente desse estado de Goiás. A partir deles, a música goiana acabou estourando por todo o Brasil e acaba que é assim até os dias de hoje. Depois de Zezé de Camargo e Luciano, várias outras duplas no Brasil surgiram vindo exatamente de Goiás. Dentre elas, a gente pode citar uma dupla muito conhecida chamada Leandro e Leonardo, também oriunda deste estado. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião, com destino à felicidade, a felicidade. Pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, não chore por ele. Mais recentemente, também vindo de Goiás, nós temos o chamado sertanejo universitário. Então nós temos uma nova leva de cantores que vieram desse estado e acabaram ficando conhecidos em todo o Brasil. Podemos citar, como a gente vê aqui na imagem, o Cristiano Araújo, também veio do estado de Goiás. Temos também uma dupla chamada Bruno e Marrone, também veio desse estado. E nós temos um cantor também, que também é voltado para o sertanejo, mas que canta músicas mais sobre o Pantanal, que é o Almir Sater. Existem várias músicas sobre o Pantanal que esse cantor, que esse violeiro tem, que são conhecidas em todo o Brasil também. Vou tocar uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar na viola, que se chama O Trem do Pantanal. Ótimo, vamos lá. Esse velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o melhor caminho para quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Mas não é só a música sertaneja que existe no Centro-Oeste. O Centro-Oeste também é muito conhecido pelo rock, principalmente o rock que surgiu nos anos 80 na cidade de Brasília. Na verdade, naquela época, o rock de Brasília era talvez o mais famoso que existia em todo o Brasil, já que naquela década muitas bandas se originaram naquela cidade. Muitas delas fruto do fim da ditadura, que terminava exatamente no final dos anos 80. Então muitas bandas surgiram em Brasília e acabaram se espalhando por todo o Brasil, e várias delas estão na ativa até hoje e são muito conhecidas. Dentre essas bandas de rock que surgiram em Brasília dos anos 80, nós podemos citar o Plebe Rude, nós temos também, muito conhecido, o Capital Inicial, também veio de Brasília, uma outra também, os Paralamas do Sucesso,
e talvez uma das mais conhecidas, a Legião Urbana. Então são todos músicos que vieram de Brasília, Centro-Oeste também. Então, como a música faz parte da cultura daquela região, nós podemos citar esse item aqui neste vídeo também. Suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, Nosso último tema agora, as questões socioambientais que envolvem o Centro-Oeste. Claro que nós devemos falar do desmatamento e das queimadas que ocorrem em muitas das vegetações daquela região. Nós não vamos citar nessa videoaula o desmatamento e as queimadas da floresta amazônica que ocorrem no norte do Mato Grosso, porque nós já falamos muito sobre esse tema quando a gente estudava a região norte. Então, na videoaula número 3, sobre o norte do Brasil, a gente falava sobre as questões socioambientais que envolvem a floresta amazônica na Amazônia Legal. Então, nós estudamos a Amazônia da região norte e, claro, aqui está no Centro-Oeste também. Então, aqui nós podemos falar do Cerrado e também do Pantanal, claro. No Cerrado, que nós temos o seguinte, é uma das vegetações do Brasil que mais foi degradada. Cerca de 39% de todo o Cerrado do Brasil já não existe mais. E nós sabemos que boa parte do Cerrado se encontra no Centro-Oeste do Brasil. E o desmatamento ocorreu principalmente nessa região, que, como nós já sabemos, nós já estudamos, é onde nós vamos ter a maior parte da agropecuária brasileira. Então, à medida que a agropecuária brasileira se desenvolveu, avançou no Centro-Oeste, ela foi avançando em áreas sob o Cerrado também. Este mapa aqui, nós já havíamos visto ele no início do ano, mostra a área de Cerrado original. Notem ali que o Cerrado ele vai ter em várias regiões do Brasil, tem parte da região norte, ali no Tocantins, tem no Nordeste também, onde nós temos o Maranhão, Piauí, na Bahia. Aqui no Sudeste nós encontramos Cerrado, principalmente aqui em Minas Gerais, boa parte do nosso estado é formado pelo Cerrado, mas ele está principalmente na região Centro-Oeste. E note que o desmatamento do Cerrado ocorreu em boa parte nessa região, que vai coincidir exatamente por onde se expandiu a fronteira agrícola brasileira, principalmente com a soja e a pecuária bovina. Então esses dois mapas mostram para a gente como existiu o Cerrado originalmente e como ele está atualmente. E esse mapa já está, na verdade, defasado, porque ele é de 2002, com certeza já houve modificações em áreas do Cerrado que já foram desmatadas também. Esse mapa aqui do site Terra Brasilis mostra para a gente a área do Cerrado que já foi desmatada nos estados brasileiros. Notem ali que os dois estados onde ocorreu o maior número de desmatamento estão exatamente no Centro-Oeste, Mato Grosso e Goiás, que vai coincidir, como eu disse, exatamente onde se expandiu no Brasil a nossa fronteira agrícola, onde se expandiu no Brasil a pecuária bovina extensiva e também o cultivo de soja. De toda a área do Cerrado que já foi desmatada, cerca de 16,25% foi no Mato Grosso e cerca de 15,93% foi no estado de Goiás. Então foram os dois estados que tiveram maior participação no desmatamento dessa vegetação.
Na imagem aqui, a gente pode observar exatamente uma das principais atividades que promove esse desmatamento, que é exatamente o cultivo de soja sobre o cerrado. Nós sabemos que o Brasil é o maior exportador de soja do planeta, porém essa soja é cultivada em áreas do cerrado e também em áreas de floresta amazônica, como nós já havíamos estudado. O mesmo ocorre com a carne bovina. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, porém, atualmente, a maior parte do gado bovino está no Centro-Oeste. E está no Centro-Oeste em áreas que anteriormente eram de cerrado. Por isso, nós sempre citamos essas duas atividades, tanto o cultivo de soja como a expansão da pecuária bovina, como os maiores devastadores do cerrado do Brasil. Aqui nessas fotos, nós podemos ver algumas áreas do cerrado que já foram desmatadas na região Centro-Oeste. Aos poucos, as árvores de casca grossa e galhos tortuosos vão cedendo espaço para plantações tão extensas que a vista não alcança. Esta transição, que avança de forma acelerada no Centro-Oeste e em alguns estados do Norte e do Nordeste do país, preocupa ambientalistas. O Cerrado, considerado a savana mais rica do mundo, já perdeu quase 50% de sua cobertura de vegetação no país. As duas principais ameaças ao cerrado brasileiro hoje estão relacionadas a atividades que são fundamentais para a economia: a pecuária e a produção de grãos. Pastos e plantações avançam sobre a vegetação nativa, muitas vezes sem qualquer controle ou fiscalização. E nós temos que lembrar também, como nós já vimos na videoaula 1 sobre essa região, que é exatamente no cerrado da região Centro-Oeste onde boa parte de importantes rios brasileiros nascem. Ou seja, se o desmatamento do cerrado é alto, pode comprometer o quê? A vazão de água desses rios, como rios Tapajós, o Xingu, o Paraguai, o Araguaia, o Tocantins, dentre outros importantes rios brasileiros. Nós vamos encontrar também problemas ambientais sobre o bioma do Pantanal. Embora este seja um dos biomas brasileiros mais preservados, não significa que ele está livre dos problemas que ocorrem em praticamente todas as formações vegetais da região Centro-Oeste e do Brasil não. O Pantanal sofre problemas também, principalmente devido à expansão do agronegócio na região ao redor do Pantanal, já que há décadas esse bioma convive com a produção extensiva de criação de gado. Eu coloquei aqui para a gente a área do Pantanal que já foi desmatada, porém esse dado está desatualizado já. Aqui está dizendo que 12% da área do Pantanal já não existe mais, mas eu encontrei algumas fontes dizendo que 15% já foram devastadas e outras fontes citam até 18% do Pantanal que já não existe mais. Assim como ocorre na Amazônia e também no Cerrado, o Pantanal ele sofre o problema do desmatamento e depois das queimadas. Nós já vimos sobre isso que, após desmatar, queimam-se essas áreas para a retirada do resto da cobertura vegetal e aí sim expandir a área de agricultura e também de pecuária. No caso do Pantanal, as causas das queimadas da região, nós podemos citar o aumento das atividades agrícolas e pecuaristas que ocorrem lá. Nós sabemos disso, que a principal causa da expansão do desmatamento do Pantanal, segundo especialistas, é o crescimento do agronegócio naquela região. Lembrando sempre, aquela região é a maior produtora de soja e de carne bovina do país. Um outro motivo que também gera muitas queimadas no Pantanal é a ação humana. Nós sabemos que a ação humana é a geradora de todos esses processos, uma vez que os incêndios na região podem ser considerados criminosos, ou seja, ocorrer de forma desenfreada e com consequências drásticas ao meio ambiente local. Este ano de 2020, nós tivemos fortes queimadas, na verdade, algumas das maiores queimadas da história do Pantanal, devido à ação humana principalmente, e essa queimada também está relacionada ao clima tropical aliado ao tempo seco da região. O tempo seco acaba facilitando a propagação das chamas sobre o bioma. Porém, mesmo a questão do tempo seco pode ter relação com a ação humana também. Eu vou voltar nesse tema já no final da explicação. Este ano de 2020, nós assistimos um número crescente dos incêndios sobre a região do Pantanal. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2020 os incêndios cresceram cerca de 210% em comparação ao ano passado.
De janeiro até julho deste ano, foram registrados cerca de 4.218 focos de incêndio em todo o Pantanal, e no mesmo período de ano passado, de 2019, foram cerca de 1.475 registros, ou seja, um aumento absurdo do número de incêndios naquele bioma. Aqui nós temos algumas imagens dos incêndios que atingiram o Pantanal neste ano de 2020. O ano ainda não terminou e o número de queimadas no Pantanal em 2020 já é o maior em 15 anos. São quase 16 mil focos de incêndio registrados desde janeiro. E setembro foi o mês com mais ocorrências de queimadas da história. O fogo consome tudo o que vê pela frente. Desde agosto, quando começaram as queimadas, a luta é para salvar das cinzas a natureza e o turismo no Pantanal. Até o mês passado, o ano de menor número de incêndios havia sido de 2005. Mas em apenas 9 meses, 2020 já teve quase 16 mil registros até quarta-feira, alta de cerca de 26%, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Setembro foi o mês com mais focos de queimadas desde o início da série histórica do INPE em 1998. Mais de 5.600 focos de calor detectados em apenas 16 dias, contra quase 5.500 casos registrados no mês inteiro de setembro de 2007. Em comparação ao ano passado, 2020 já apresenta uma alta de 94%. O que agrava ainda mais a situação, em setembro deste ano foi divulgado que a Polícia Federal estava investigando 5 fazendeiros pela destruição de 25 mil hectares do Pantanal. Ou seja, apenas 5 fazendeiros conseguiram fazer uma destruição imensa daquele bioma. E como a gente pode ver aqui nessa reportagem, segundo essas investigações, esse fogo, todos esses incêndios provocados por esses fazendeiros, teriam sido provocados exatamente para transformar a área em pastagens, ou seja, aumentar ainda mais o agronegócio naquela região. No Pantanal, as queimadas começaram a perder força. Mesmo assim, o alerta continua por causa do tempo seco que persiste. A Polícia Federal já identificou 4 fazendeiros que podem ter começado parte dos incêndios. A Polícia Federal anunciou que já há provas suficientes para indiciar pelo menos 4 fazendeiros que teriam começado queimadas na região da Serra do Amolar e no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O Ministério Público Federal pode ou não denunciar os suspeitos à Justiça Federal. A partir de imagens de satélite, os peritos da PF encontraram vestígios que indicariam a ação humana como a causa das queimadas. Os focos de incêndio tiveram início no dia 30 de junho, quase na mesma hora, em 4 propriedades na mesma região. Para a PF e o MPF, isso indica que a prática de colocar fogo na vegetação para a criação de pasto pode ter sido uma ação combinada entre os fazendeiros. Segundo as testemunhas, eles teriam providenciado a retirada de todo o gado. O objetivo da investigação é apurar as responsabilidades dos fazendeiros por meio das perícias nos locais que foram realizadas, estamos aguardando a confecção dos laudos, e análise do material apreendido. E eu falei agora há pouco da relação do tempo seco com o aumento das queimadas, e eu disse que isso poderia ter origem em causas humanas também, porque a devastação da Amazônia pode prejudicar o índice de chuva, e mesmo que a Amazônia esteja a muitas centenas de quilômetros do Pantanal, apesar dessa distância, muitos especialistas apontam para uma ligação entre o que acontece na maior floresta tropical do mundo e no Pantanal. Nós já estudamos antes como que ocorrem, como que funcionam os rios voadores, que é toda aquela umidade que surge na floresta amazônica e que é levada para outras regiões do Brasil, levando chuva para vários estados, inclusive para a região do Pantanal. Então a umidade que sai da Amazônia, ela acaba abastecendo outras regiões do Brasil, inclusive o Centro-Oeste. E quando há um aumento do desmatamento, ocorre um desequilíbrio desses rios voadores e de todo o sistema hidrológico envolvido. Ou seja, se há um desmatamento lá na floresta amazônica, isso vai prejudicar a evapotranspiração de umidade daquela floresta que chegaria a outros locais do Brasil, fazendo com que esses locais fiquem mais secos.
Portanto, o tempo seco, que pode fazer muitas vezes na região do Pantanal, pode ter ligação direta com o desmatamento provocado lá na floresta amazônica. Então, todos esses são problemas ambientais que envolvem essa região do país. Meus caros, assim nós terminamos então nossa terceira e última videoaula sobre a região centro-oeste e, como eu disse no início, a nossa última videoaula deste ano. Tá? Então nós estudamos todo o assunto que a gente deveria, conseguimos fazer todas as 5 regiões brasileiras, mais os temas que nós estudamos anteriormente, claro, e nós conseguimos. Fizemos todo o conteúdo do 7º ano. Espero de coração que tenha ajudado muito a vocês, que vocês tenham conseguido compreender a matéria e que todos consigam boas notas agora no final do ano. Qualquer coisa, já sabe, estou à disposição aqui para ajudar. Então, valeu de coração, muito obrigado por tudo aí e a gente se encontra em algum momento desses aí. Então, valeu, gente. Tchau, tchau.